Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício, Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados. Neste requerimento que hoje discutimos parece haver só algo que nos une, que é de facto a matéria que toca ao mais precioso que temos, que é a vida, a segurança dos cuidados e a confiança das políticas das famílias portuguesas e de como o Serviço Nacional de Saúde responde no momento mais marcante da vida, o nascimento de uma criança, o único momento em que os profissionais de saúde se debatem com o risco de duas vidas em simultâneo. Reconhecemos a preocupação dos portugueses com episódios de partos em ambulâncias, na rua, em condições inadequadas, e cada caso que não corre de forma desejada merece respeito, avaliação e resposta. Mas não aceitamos que, a partir de casos isolados, se construa um discurso de caos, como faz este requerimento do PCP, porque isto nem sequer é um bom serviço público. O SNS não é o cenário negro que hoje aqui se pinta neste requerimento. Pelo contrário, Portugal continua a ser referência mundial em saúde materno-infantil no ranking dos 10, continua a estar no ranking dos 10 melhores do mundo nos indicadores de saúde materno-infantil. Agora, há aqui uma coisa que é diferente, a realidade hoje não é a mesma de quando se criou o Sistema Nacional de Saúde, a realidade hoje é um bocadinho diferente, eu não sei se alguns partidos já perceberam isso. Em 1977 a maternidade Alfredo da Costa teve mais de 13 mil partos, a única maternidade na altura. No ano que passou não chegou a 4 mil, mas a realidade é tão diferente que na mesma área regional existe uma rede diversificada com mais maternidades públicas, mais maternidades privadas, tanto de um setor como do outro, e os indicadores são muito melhores, significativamente melhores. É uma realidade totalmente diferente. Todos defendemos o SNS, mas a realidade hoje é diferente de 1977. A oposição, quase sem exceção, tem procurado tirar dividendos políticos dos problemas da saúde. O Governo age com o compromisso que a Sra. Ministra já reafirmou aqui. Já tem o diagnóstico, sabe onde estão os problemas e não vai desistir até os solucionar enquanto as forças não lhe faltarem. Nesta questão, o despacho 9.990 de 2025 determinou a criação da rede dos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia, articulada com pediatria e neonatologia. E, naturalmente, se isto não é planeamento sério, fundamentado, estruturado, não sei o que é. Quantos dos partidos que estão aqui hoje tiveram a coragem de avançar com as reformas estruturais necessárias no passado? Em 2017, vou lembrar aqui para esta bancada mais à esquerda, não havia urgências fechadas. Não éramos nós que estávamos no governo, não era esta Sra. Ministra que estava a governar. O que é que aconteceu de 2017 até 2023? Fecharam-se 5 PPPs com maternidades de elevadas respostas de urgências que não fechavam. E esses sim, senhora deputada, eram atrativos para os profissionais, mas as suas opções ideológicas, com o apoio das outras bancadas, do Bloco de Esquerda e do Governo na altura do PS, acabaram com este modelo. Mas nessa altura é que começou a saída em massa dos profissionais de saúde do SNS. Tem noção disso hoje ou ainda não? Eu acho que ainda não. É obrigatório analisar estes factos, mas houve mais, houve o período das cativações, não era possível contratar médicos. E qual foi a opção do governo socialista? Criar os tarefeiros. Portanto, aquilo que nos acusam agora, e que acusam a Sra. Ministra, foi a herança que deixaram à Sra. Ministra. Sra. Ministra, como é que nós, por um lado, acusamos os problemas? Nós todos queremos resolver os problemas, mas como é que por um lado vamos acusar os problemas e por outro lado acusamos a tentativa de resolver os problemas? É por isso, Sra. Ministra, que é justo que dê explicações, mas também é justo que quem governou nesse período não venha apenas acusar, mas assuma responsabilidades e pelo menos analise os resultados das políticas de então. O PSD não está aqui para alimentar guerras, está aqui para construir soluções, mas não vamos a lado nenhum se não conseguirmos fazer o que é necessário, que é reformar. O problema é sempre o mesmo. As soluções exigem coragem para reformar e a mudança gera desconfortos e gerar desconfortos é difícil e, portanto, vamos fazendo política com isto. E acrescento ainda alguns dados para o rigor do debate. Em 2018 realizaram-se
1,4 milhões de consultas de ginecologia e obstetrícia, quase 90 mil cirurgias e 85 mil partos. Para essa atividade, este estudo da Ordem dos Médicos, que está no site da Ordem dos Médicos, apresenta que seriam necessários cerca de 1.065 especialistas. Nesta data existem mais do que esse número de especialistas inscritos na Ordem. O problema não é o número absoluto, e a Sra. Ministra já o identificou também, é a distribuição pelos setores público e privado, é a idade e a disponibilidade para fazer ou não reforma. Se continuarmos a olhar para os problemas da mesma forma, como os vimos até agora, não vamos continuar a ter sempre os mesmos resultados. E continuamos a discutir o financiamento e muito pouco a organização. Em 2015 o SNS custou 9 mil milhões de euros ao erário público e, portanto, a todos os portugueses. Em 2024 mais de 15,5 milhões de euros. O dinheiro cresceu quase até ao dobro. Então será que o desafio é só este ou o desafio é saber como gastar este dinheiro? Não podia deixar aqui de louvar, e a Sra. Ministra já também apresentou, e eu queria naturalmente, agora até mudando de tom, destacar aquilo que são as propostas dos colégios das ordens profissionais, nomeadamente o Colégio da Ordem dos Enfermeiros, que apresenta a proposta da criação do centro de partos, que libertaria médicos para os casos mais complexos e valorizaria os enfermeiros, garantindo partos cada vez mais seguros e humanizados. E isto sim, Sra. Ministra, é uma reforma baseada em evidência científica e, portanto, é a reforma que a Sra. Ministra certamente poderá olhar com o valor que ela merece. Só queria deixar então duas perguntas muito rápidas. Se de facto, quais os dados oficiais que o Governo tem relativamente aos partos em ambulâncias, como garantir as soluções para regiões como a Península de Setúbal e de que forma os CRIs podem ajudar a resolver estas situações. Muito obrigada.